Olá, sou eu, Oloy Faxinã, por aqui mais uma vez para falar de orixá, sempre de forma bem simples. E hoje atendendo a milhares de pedidos, eu acho que foram 2 ou 3, para eu voltar a falar de Odu, falar de jogo de búzios. O método que eu pratico é o Odu Lefamobaye. É um método muito antigo, mas pouco conhecido. Hoje em dia não, muita gente já utiliza esse método. E é sobre o jogo de búzios, Odus, nessa configuração que a gente vai trocar essa ideia. Bom, as pessoas falam assim, Babá, Odu Ossá como primordial, tem um monte de gente desse mesmo Odu, e essas pessoas não são iguais. E como é que essa leitura acontece, né, se são todos eles do mesmo Odu? Bom, respondendo, que isso é uma pergunta que me fizeram. Quando a gente joga búzios, entender o Odu primordial, apesar que há uma falácia em dizer que data de nascimento tem nada a ver com jogo de búzios, isso é uma falácia, e a gente precisa entender o movimento do oráculo. Primeiro, eu tenho que entender quem é aquela pessoa com relação ao seu Odu primordial, o Odu de obstáculos, que estão ali presentes na sua data de nascimento, eu preciso entender. Na hora que eu estou jogando, e o método do Lefamobaye são 6 jogadas, eu jogo 6 vezes para depois entrar num bate-papo. A primeira jogada que eu tiver aqui, eu tenho que relacionar ao Odu primordial daquela pessoa, tá? Por exemplo, eu tenho uma pessoa cujo Odu primordial é Ossá. E o primeiro Odu que aparece nessa consulta é Odi, né? Então, eu tenho uma pessoa de Odu primordial Ossá, sendo indicado Odu Odi para essa mensagem, para esse confronto, para esse diálogo. Então, eu tenho ali o Odu Odi. A gente vai perceber que Ossá e Odi é aquela coisa de... Como é que eu vou falar aqui? Mas vou falar assim escancarado, para ficar mais fácil. É alguém que pode estar vivendo mentiras, contando mentira ou acreditando em mentira, sabe? É alguém que vive essa fantasia, sabe? Da ilusão, daquela mentira que não vira verdade nunca, mas ela continua insistindo o tempo todo que aquilo é verdade. Então, tem uma pessoa de Ossá, primeira jogada Odi, e ela tem esse deslumbre, né? Vive nessas fantasias, e essas fantasias viram mentiras, e ela transporta isso para a sua vida. Ou seja, uma pessoa que pode estar correndo ali no erro, e as pessoas vão ali julgando com muita facilidade. Então, aquela pessoa que começa a conversar e as pessoas, lá vem uma historinha, sabe? Vai contar uma história. Então, nesse primeiro momento, eu tenho essa visão. Então, eu tenho que começar a entender, com a leitura das outras 5 jogadas, como isso se comporta na vida dessa pessoa. Então, os outros Odus em sequência vão me contando essa linha de tempo, como é que ela funciona nessas 6 etapas. Então, eu tenho uma pessoa do Odu Ossá, cuja primeira jogada é Odi, e isso é tipo Alice no País das Maravilhas, ou qualquer coisa assim. Então, eu começo a entender essa base. Mas vamos supor que essa pessoa seja do primordial Hirosum, tá? E eu tenho esse mesmo Odu Odi na primeira jogada. Então, eu não posso ler da mesma forma como eu li para a pessoa que tem o Odu primordial Ossá, porque são coisas totalmente diferentes. Então, se eu tenho o Odu Hirosum primeiro,
é Oxá. Eu sei que ali começa um desequilíbrio emocional, sabe? Porque Odi precisa estar organizado o tempo todo para que as coisas fluam. Hiroshun é aquela pessoa que é a flor da pele, ela age pelo ímpeto, né? Então alguma coisa está desorganizada ali e essa desorganização é emocional, sabe? Pode ser um conflito familiar, pode ser que aguardava uma promoção e isso não aconteceu. Há uma série de fatores que pode deixar aquela pessoa transtornada emocionalmente, porque ela vai, Hiroshima é o vermelho, então ela vai ficar, está transtornada. Então eu estou entendendo ali que há um desafio emocional para ser corrigido, para a gente se acertar ali nesse bate-papo. Então eu ainda tenho 5 jogadas para entender essa linha de tempo, né, dessa pessoa. Como é que isso vai fluir? De que maneira ela pode apaziguar o espírito para tomar a melhor decisão na sua vida? Então, eu vou ter que correr sobre as outras 5 jogadas. Sempre a primeira é um indicativo dessa relação, e aí eu vou conduzindo esse bate-papo para entender onde é que mora esse conflito, né? Onde essa raiva está instalada. Se eu tenho uma pessoa do primordial, Oxé, e Odi está nessa primeira jogada, né, se apresenta ali em primeiro lugar, dentro dessas 6, eu entendo que a pessoa em Oxé se sacrifica o tempo todo em função do outro. É um medo da solidão. E como eu disse num vídeo anterior, um tempo, sobre Oxé, né, que a solidão era traiçoeira, tá? Onde está essa desorganização, né? Odi se apresentando ali diante de Oxé. Justamente na perda que ela pode estar tendo ali naquele momento. Essa perda está deixando essa pessoa em desequilíbrio. Que perda é essa? Ela pode ser afetiva, ela pode ser a perda de saúde, ela pode ser o luto. Então, nessa linha de tempo, que eu ainda vou compreender as outras 5 jogadas, eu vou começar a entender onde essa perda está causando esse desequilíbrio na vida dessa pessoa. O duas é sempre muito emocional, as coisas são pelas emoções. E para Odi é uma perda. Então, o que ela está perdendo, ou o que ela perdeu, que está trazendo essa dificuldade de entendimento. Mas babá, a gente tem que estar sempre olhando se está positivo ou está negativo. Quando a gente fala de Odu, a gente está falando de compreensão do próprio caminho, da vida. Quando alguma coisa está em desequilíbrio, esses Odus se manifestam nesse processo que alguns chamam de negativo, mas, na verdade, é o desequilíbrio daquela pessoa que provoca esse negativo. Se ele está positivo, né, é sinal que aquela pessoa está levando ali a vida moderada, tentando se equilibrar. Mas a consulta ao oráculo é sempre para entender o grau de dificuldade que uma pessoa está enfrentando naquele momento. Como também já expliquei em vídeo anterior, ninguém vai procurar oráculo, pelo menos comigo nunca aconteceu, porque está muito bem a vida, está tudo maravilhoso, ela quer consultar para ver o que ela pode melhorar ainda. Raríssimo isso acontecer. Normalmente, quem busca o oráculo é porque tem um grau de dificuldade e ela quer entender alguma coisa para se equilibrar, seguir em frente. Então, essa visão que eu tenho de positivo e negativo com relação a jogo de búzios. Então, o que eu quero dizer com isso é que a nossa preocupação na hora, usando o método do Lefama Bayer, a primeira atenção que a gente tem é o do primordial e o do de obstáculo. Entendemos quem são,
essas pessoas. Se é homem, tem uma outra avaliação, se é mulher, é de um outro jeito, sabe? Se é uma questão de transgênero e uma série de outras denominações para explicar de que maneira a pessoa entende a si mesma, a gente vai ter que adaptar essa leitura àquela pessoa, aquele Odu, entender direitinho para você começar a fazer uma leitura mais próximo da realidade e com decência, com respeito, com carinho pelo outro que está ali buscando o auxílio do oráculo. Não existe no método do Reforma Bayern a gente jogar e dizer palavras como isso aqui está esquisito, sabe? O que você fez? Essas coisas não funcionam, sabe? É melhor sentar e bater o papo aí, como é que está a tua vida, o que foi? Eu tenho essa opinião. Fica mais bonito do que tá ali tentando fazer cara de difícil ou qualquer coisa assim para impressionar alguém. Então, o oráculo é aprendido, ele é muito simples de se aprender. E aí as pessoas falam, simples como? Não é simples, cara. Eu aprendi, qualquer um aprende. Então, essa ligação com o oráculo, ela é sempre muito sadia quando você está predisposto a colaborar com alguém. Está ali, botando teu conhecimento à disposição daquela pessoa. Então, quem está aprendendo búzios, quem está nas suas casas de orixás e estão ali nessa dúvida, lembre que é importante você se antecipar, conhecer o caminho do outro, não é julgar o outro, tá? É conhecer o caminho, qual é a estrutura desse Odu para essa pessoa, é X. Então tá, aqui eu sigo com meus Y direitinho para chegar a um entendimento mais próximo àquela realidade e aí confortá-la com um aconselhamento, trocando essas ideias, para que a pessoa siga o seu caminho em paz. Espero que tenham gostado do vídeo. Se está aqui pela primeira vez, por favor, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe, porque é sempre muito importante a gente manter o orixá em atividade nesse mundo de internet. Axé, muito obrigado.